Gente, boa tarde a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando das leis. São as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, através das quais você atrai coisas, pessoas e situações de acordo com os seus desejos e sentimentos. Mas nem sempre acontece, nem sempre você obtém resultados com a lei de atração, em razão da inconsciência, por motivos inconscientes. Porque conscientemente você sabe, você tem noção de tudo que você quer, todas as coisas que você deseja, né? Você quer as coisas e você sabe muito bem o que você quer. Você quer alegria, felicidade, gratidão, você quer prosperidade, você quer todas essas coisas. Então, isso você sabe. Você quer tudo mais, tudo de melhor, casa, carro, apartamento, relacionamento da melhor qualidade. Você quer é, tudo de melhor. Então, essas coisas conscientemente você sabe, né? Então você tem consciência do que você quer, do que você deseja. Mas a questão mais complicada e difícil, que impede que as pessoas obtenham um resultado mais rapidamente com a mecânica quântica, com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, a dificuldade estão em razão da inconsciência. Você nem sempre consegue os resultados que quer por motivos inconscientes, por razões inconscientes. Né? Então, observa bem que tem esse lado, é o que você sabe conscientemente. Isso é simples, é fácil, as pessoas têm consciência do que querem, né? Mas, olha só, o problema está no inconsciente, né? Então, os motivos pelos quais você nem sempre consegue estar por razões inconscientes, né? Então, esse é o grande diferencial, né? Então, esse é o X da questão, né? Mas, então, vamos olhar alguns motivos, algumas razões, algumas destas razões inconscientes pelas quais você nem sempre consegue os resultados com a mecânica quântica, com a lei de atração e manifestação da mecânica quântica. Então, vamos ver alguns desses motivos, destas razões inconscientes. Vamos olhar isso, vamos entender isso melhor, né? Então, vamos analisar isso, vamos encontrar aqui alguns motivos. E um dos principais motivos, eu quero começar com ele, é a questão do átomo, né? O professor Hélio Couto está sempre falando do átomo, né? Então, ele pergunta às pessoas, ele vai aos cafés, ele está sempre andando, e nas suas andanças, ele pergunta, principalmente nos shoppings, ele fala muito dos seus passeios no shopping, e chega nos cafés, vai tomar um café e pergunta às pessoas, que estão ali, pergunta aqui, você já escutou falar átomo? Você tem noção do que seja o átomo? Ah, não, eu nunca vi falar disso, eu nunca vi falar de átomo, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais você tem as dificuldades. As pessoas têm muitas dificuldades com as leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações de acordo com os seus desejos e sentimentos. Mas nem sempre acontece por razões inconscientes. Então,
Se você não souber, não tiver noção, não tiver consciência dessas razões, fica difícil para obter resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, né? Então, é preciso entender essas coisas. E nós estamos falando de diversas razões inconscientes que levam às dificuldades na obtenção de resultados com a mecânica quântica. Então, se você não sabe o que é átomo, não tem noção do que é o átomo, fica difícil obter resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, né? Porque o átomo, tudo é átomo, tudo que existe aqui, tudo que existe no universo é feito de átomos. E você também é feito de átomos. E o átomo está vibrando, o átomo vibra o tempo todo. E você também está vibrando, né? Vibrando tanto do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual, você está sempre vibrando. E se não consegue vibrar na frequência das razões inconscientes que levam você à dificuldade de obtenção de resultados com a mecânica quântica, se você não sabe essas coisas, fica difícil, né? Então, é assim que funciona. Então, nós estamos conversando das leis de atração e manifestação da mecânica quântica, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações, né? São várias razões inconscientes, né? Mas vamos ver uma outra razão aqui. Outra razão, também razão inconsciente, que dificulta, se você não entende, se não tem conhecimento dessas razões, fica difícil obter resultados com a mecânica quântica, com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica. Então, por exemplo, tudo que está no nosso dia a dia é energia. Tudo é feito de energia. As coisas acontecem energeticamente. Então, o universo está aqui transbordando de possibilidades quânticas, transbordando de energia quântica. Então, ele atende energeticamente. Você, para obter resultados, você tem, antes de tudo, que reconhecer e aprender a lidar com as coisas energeticamente, né? Então, se você não tem noção de como funciona a energia, se você não conhece as leis, não conhece os experimentos, se você não sabe principalmente do experimento da dupla fenda que mostra o comportamento da energia, vai ficar difícil para se obter resultados com as leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações. Está tudo para você, tudo disponível para você. O universo tem tudo para você, mas o universo responde energeticamente. Se a pessoa não sabe dessas coisas, aí vai se tornando cada vez mais difícil, né? Então, mas são muitos motivos, são muitas razões inconscientes pelas quais você nem sempre consegue os resultados. Vamos ver uma outra razão pela qual você tem dificuldade de conseguir os resultados. Vamos ver, por exemplo, o ego, por exemplo, né? Uma grande dificuldade para se obter resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica está no ego, porque não adianta você querer casa, carro, apartamento, não adianta você querer o que há de melhor, se você não tem uma vibração adequada. Mas, então vamos ver o ego. O que é o ego, gente? O ego sou eu, o ego é você, o ego é o eu de cada um, né?
Então, esse é o ego que vem sendo consolidado já ao longo de muito tempo, ao longo da vida, né? Não é? Então, é o ego. Eu poderia dizer que o ego vem acumulando as informações ao longo dos séculos e veteranas eras, né? Porque isso se você acredita na reencarnação, nas idas e voltas, mas nem todo mundo acredita, né? Nessa questão da reencarnação, das idas e voltas. Então, vamos ficar apenas com a vida, com o estágio atual da vida, da vida que a gente está vivendo no momento, né? Então, é o ego. O ego vem acumulando as informações já ao longo de muito tempo, vem ao longo da vida acumulando as informações, né? E isso vai se acumulando, você vai recebendo as informações, mas 99% de todas estas informações são crenças limitantes. São crenças lá dos seus antepassados, coisas nas quais o pessoal acreditava, não é? Mas o que é isso então, gente? Isso trata-se dos imprints, são os imprints, os implantes e condicionamentos que vêm acontecendo ao longo da vida, né? Então, esse é o ego. É o eu de cada um de nós. À medida que ele vai se consolidando, ele vai ficando cada vez mais reforçado, né? E você vai acumulando as crenças, né? O ego, ele trabalha através... como que ele funciona? Ele funciona através do sistema de crenças. São coisas que você acredita, é o sistema de crenças, também chamado de paradigma, não é? Então, isso vai se acumulando, vai ficando agregado, vai se acumulando, vai se agregando no ego. Mas, como a gente está falando aqui, o ego, ele vai acumulando tudo isso, mas a maior parte de tudo isso são crenças limitantes, são crenças que criam dificuldade para você obter resultados com a lei, com as leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações. Isso nem sempre acontece do jeito que você quer, por razões inconscientes. E o ego é que é responsável por acumular todas essas razões inconscientes, mas ele também vai acumulando crenças limitantes, crenças negativas, né? E daí você tem dificuldades, você acaba principalmente na zona de conforto, porque chega as informações de crenças negativas, dúvida, medo, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento, né? Tudo isso são crenças limitantes. E o ego, ele tem muito mais medo do que coragem. Mas é muito, muito mais medo do que coragem. E o medo é que leva as dificuldades, é que faz com que você tenha dúvida, fique traumatizado, é a dúvida, é o medo, é o trauma. Então, a pessoa, para obter resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, ela tem, antes de tudo, que se livrar das crenças negativas, das crenças limitantes que vão se acumulando ao longo da vida, né? Ao longo da vida você vai acumulando, e isso são os imprints, vão ficando implantados, são os imprints e condicionamentos que estão no ego, né? E vai criando dificuldade, porque você cai na zona de conforto, e
não quer, não quer sair dali não quer fazer o esforço, não quer se esforçar, não quer trabalhar, entrar em ação, né? Colocar energia, força, coragem para se livrar das crenças limitantes, né? Porque isso é que precisa para obter resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, tem que se livrar das crenças negativas. E isso é só mesmo através desta nova onda de informação que está chegando com a mecânica quântica, né? Então, é preciso investir. Como a gente tem falado e conversado aqui, da ciência moderna da física quântica, que também chamada de mecânica quântica, são as leis, ou melhor dizendo, trata-se da ciência moderna da física quântica e suas ferramentas, onde você, com a ressonância harmônica, vai alcançando a expansão da consciência para obter resultados, para obter mais informação, alcançar esta nova onda de energia que obtém-se com a mecânica quântica, né? Trata-se de como utilizar isso na prática, né? Então, tudo é energia. E então tudo que existe é feito de átomos e tudo que é feito de átomos tem um campo, né? Então é o campo eletromagnético. Lembra dessa questão? A gente abordou lá atrás dizendo da energia eletromagnética, que você tem que entender, tem que compreender melhor, e que isso faz parte das razões inconscientes que a gente não sabe. Né? As pessoas em geral não têm noção disso. Então, para se obter resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com seus desejos e sentimentos, tem que entender de todos esses pontos. Tem muitos mais, tem mais outros motivos, tem muito mais razões pelas quais você tem dificuldade, não consegue os resultados, né? Então, nós estamos conversando disso hoje, né? E o áudio ficou até um pouco alongado, mas se a gente não fizer desta forma, fica difícil, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que conversar desse assunto e exercitar bastante nessa direção para a gente entender melhor sobre as leis, né? Porque está tudo debaixo das leis. Wellington, boa tarde. Como você falou, Wellington, o ego, às vezes, né, é uma das causas, as principais causas das leis da manifestação e atração. E também o átomo. Muita gente não conhece o que é átomo. Eu já vi uma palestra do Érico Couto, né, como você falou, nas andanças, nos shopping centers, às vezes vai servir um café, quer um café, pede um café, a pessoa vai servir, né, a garçonete lá, e aí ele entra com esse assunto. Muita gente não sabe realmente o que é átomo. E o que? O átomo envolve o universo inteiro, tudo que existe aqui no estado físico ou não, tudo é átomo, tudo é atômico. É por isso que as pessoas sofrem tanto por causa da falta de informações. E o átomo, a gente estando sabendo o porquê, o átomo é uma fonte de informação através da mecânica quântica e suas ferramentas, através do experimento da dupla fenda, isso tudo vem no pacote, debaixo do viés da mecânica quântica, claro. Mas
Para entender isso é difícil. As demais pessoas que pergunta para um aluno na escola, o que é átomo? Ele não sabe explicar. A única explicação muito vaga era da parte da ciência clássica, que ela vai falar que tudo é átomo, que tem elétrons, prótons e prototô, é que é negócio de ciência. Mas dentro dos conceitos da mecânica quântica já é diferente. Tudo tudo depende do decaimento atômico. Quando a gente faz uma escolha e consegue aquele resultado no consciente, aí e consegue aquele resultado X que a pessoa tanto quer, é, é uma maravilha. Mas muitas das vezes, essa lei da atração e manifestação, ela vem de forma inconsciente, atraindo coisas desagradáveis, coisas que a gente não quer. E aí fica difícil transitar aqui não entendendo essas leis universais. Agora, o ego é eu, é você, são todos nós que envolvem o planeta, né? Mas a única diferença do ego entre os animais é que ele não procura satisfazer o ego, ele vive o agora, ele vive o momento da lei da sobrevivência. Ali a única ganância, a única coisa que ele quer, que os animais querem, os bichos, né, de modo geral, vamos falar assim, os animais que não têm raciocínio, ou que têm raciocínio sim, que é aí que está o engano, né? Depois que eu fui aprofundar mais, eu sei que tem raciocínio, só que não tem um discernimento. Eles lutam pela sobrevivência, pela cadeia alimentar. E nós, não. Nós muitas das vezes usamos o ego para satisfazer nós mesmos. Esse ego que é a parte negativa. Agora estou falando do ego na parte negativa, que muitos procuram esvaziar o ego, satisfazer o ego e não está nem aí para os outros conhecimentos, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que estão, é, para as pessoas que não estão alinhadas, né, ainda no conhecimento, para elas é satisfazer o ego e pronto, vir aqui, passear, acha que está passeando aqui, viver aqui e conquistar tudo e todos e ir embora e acha que a vida termina aqui. E não, que muitos não acreditam na reencarnação e ela existe, ela está aí comprovada. Eu mesma, gente, particularmente, eu vou falar para vocês em grupo aberto agora. Eu tenho uma marca no meu peito que parece que é uma faca que entrou dentro do meu peito. Eu já fiz vários exames, já fiz e não deu nada, não acusou nada. Aí quando eu apalpo com os dedos entre assim, a parte da principais assim entre o estômago, eu sinto que em coisa que antes do estômago um pouco, é no peito. Eu sinto que em coisa que meus 3 dedos dá uma diferença de uns centímetros afundando dentro peito adentro. E a gente não sabe o que a gente fez aqui, o que a gente está fazendo aqui. E não sabe o que o passado e esses implantes e condicionamentos, eles vêm de séculos e veteranas eras. Eras é uma contagem que não tem limite para poder a gente discernir uma era, 2 eras, né? É uma longa contagem de tempo, né? E aí é por isso que o povo sofre por causa das leis das manifestações, porque estão assim, desinformados em relação ao átomo,
Porque todos nós somos feitos de átomo. Todos são feitos de átomo. E as pessoas, infelizmente, a maioria não sabem o que é átomo, o que é átomo. Mas na prática, gente, como é que funciona isso? Será que a gente pode contar resultados na prática? Ah, sim, claro que pode. Por exemplo, eu tenho resultados na prática. Por exemplo, a mecânica quântica é com base, ou melhor, estruturada, né, na medicina quântica. Então, é a mecânica quântica estruturada na medicina quântica, por exemplo, eu consegui me livrar dos remédios, consegui me livrar da insulina, consegui me livrar dos remédios de pressão, tudo isso com base nas orientações da mecânica quântica, porque foi por causa da mecânica quântica que eu fui pesquisar, fui buscar mais informação até encontrar os médicos quânticos, né? E aí encontrei o professor Lair Ribeiro, né? Então, ele falava de como se obtém resultados na medicina quântica. Então, isso até então era para mim um fator importante que estava na inconsciência, no mundo da inconsciência. Então, era um fator inconsciente. Então, estava, por uma razão inconsciente, eu não conseguia ter um benefício desse, de me livrar dos remédios, da medicação, e aí sim, foi uma grande maravilha, foi um espetáculo, foi resultado excelente para mim. Então, quem é que não gostaria de se livrar dos remédios, da medicação, né? Porque você está se livrando da doença. Então, resultados na prática, você vai obtendo aos poucos, e isso não tem preço. Eu vejo também, pessoal, como o professor Hélio Couto fala, que tem muitas pessoas que têm aquela prática, né, da cultura do pronto-socorro. Tá com problema, vai ali, resolve e não dá sequência. Teve um alívio temporário, para. Então, são pessoas que na prática, ela demora muito a apresentar as mudanças, devido ela não absorver as novas ondas de informações. Ela não incorpora e tem um bloqueio naquelas informações. Ela tem acesso às informações, mas na prática não demonstra que já tem este conhecimento e que já está no caminho da solução dos problemas, seja quais forem, né? Financeiro, emocional, espiritual. Então, aquela cultura resolveu puxar o freio. Se não resolveu, vou continuar, né, procurando, mas às vezes está com a solução na mão. Se isso estiver acontecendo, se você estiver duvidando, a dúvida aborta a probabilidade. Aí o carro não vem mesmo, não funciona. Quer dizer, aí é aquele negócio das leis de atração e manifestação da mecânica quântica. Não, aí as leis não vão funcionar, não por causa da essência da própria lei, mas por causa da sua intenção, por causa daquela onda de energia que você está mandando. Então, a dúvida aborta a probabilidade, porque a coisa torna-se, em primeira mão, uma probabilidade. E essa probabilidade vai se transformando à medida que você coloca ação, energia, força, coragem. Aí esta probabilidade vai virando outras coisas, como a gente já conversou aqui.
né? Vai se transformando, virando. O que precisa virar para que esta probabilidade se transforme no que você deseja, que é um carro? Então precisa se transformar. Primeiro ela tem que se transformar virando outras coisas, virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, moléculas e células, e aí depois tudo isso com você trabalhando, agindo em ação, trabalhando e acreditando, não colocando dúvida. E aí sim você vai alcançar o seu desejo. O carro vai chegar, mas é preciso que observe todas estas condições. Então, Fátima, as dificuldades com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica acontece em razão daquilo que é inconsciente, né? Porque as leis de atração e manifestação estão dizendo que você atrai coisas, pessoas e situações de acordo com seus desejos, pensamentos e sentimentos. Mas nem sempre acontece do jeito que você quer por razões inconscientes. Então, as razões pelas quais não acontece está no inconsciente. Então, o que a mecânica quântica está incentivando? Está incentivando você a pesquisar, a investir no conhecimento para descobrir estas dificuldades, quais são as fontes desta dificuldade. A gente já sabe, uma coisa a gente já sabe, que essas dificuldades acontecem por fatores inconscientes, coisas que você não tem consciência, coisas que você ainda não entende. E nós falamos de alguma dessas coisas aqui, como nós falamos do átomo, nós falamos do ego, nós falamos da energia eletromagnética e continuamos falando de várias situações, de várias coisas, mas então, a principal dificuldade que se tem para a obtenção dos resultados acontece por razões inconscientes. Bom, Fátima, por mais iluminado que você esteja, se você está aqui na terceira dimensão, é tudo igual. Você tem a mesma situação que todo mundo tem, né? Então você convive com toda essa situação, mas com muito mais vantagem. A vantagem de ser uma pessoa iluminada, com a vantagem de poder fazer escolhas conscientes, né? Porque você torna-se um co-criador consciente, porque co-criador todos nós somos, toda a humanidade é co-criador, né? Mas entre ser co-criador e ser co-criador consciente, a diferença é muito grande, né? Nós estamos conversando disso hoje aqui, quando você tem as dificuldades lá com as leis de atração e manifestação, você está funcionando como co-criador fora da consciência, porque as dificuldades estão em razão da inconsciência. Então você está no mundo da inconsciência, então tem dificuldade. Aqueles fatores inconscientes ainda não foram resolvidos. As razões inconscientes ainda permanecem na inconsciência. Então, aí nesse caso, você é co-criador, mas não é um co-criador consciente. Pois é, Idalice, isso que você está conversando fala do ego, né? Porque é o ego que cria essas dificuldades todas. O ego está cheio de crenças limitantes, ele vem acumulando isso, como nós colocamos na abertura desse nosso encontro de hoje, falando do ego como sendo também um dos fatores inconscientes, porque as pessoas não têm noção do que seja o ego, não é? Porque nem de longe imaginam que o ego possa ser o seu próprio eu. Então não tem noção. Então está no mundo da inconsciência. Então é preciso, antes de tudo, entender melhor do ego, né, para poder se livrar destas
dessas queixas e se livrar dos malefícios provenientes de tudo isso, porque isso são crenças limitantes, crenças negativas, e isso acontece em razão dos implantes, que vem sendo feito já há muito tempo, principalmente na infância, até os 7 anos de idade, aí vai acontecendo esses implantes, né? E o ego, é como a gente já falou, o ego, ele se manifesta através do sistema de crenças, ele se manifesta com os paradigmas, né? E então é o ego, né? O ego, ele tem tem acumulado essas negatividades todas. 99% de todas as informações que estão no ego são informações provenientes lá do passado, vamos dizer assim, dos nossos antepassados, da família, da igreja, da sociedade, que vieram acumulando e implantando isso na mente da pessoa, né? E como o ego, ele traz essas negatividades todas e ele tem medo, muito medo, o ego tem muito mais medo do que coragem. Então, daí todas essas dificuldades, né, para se livrar desses paradigmas, dessas crenças limitantes. E aí, as dificuldades todas por causa do ego. Aí, na medida que a pessoa vai se livrando disso, ela vai colocando força, coragem para sair da zona de conforto, porque o ego joga você na zona de conforto, né? E aí você tem que sair da zona de conforto para obter mais informação. Porque na zona de conforto você não obtém a informação. Esta nova onda de informação não vai chegar para as pessoas que estão na zona de conforto. Boa pergunta, Idaliz. Isso de estar pronto, né? Quando que você vai chegar à conclusão que está pronto para transmitir o conhecimento? Isso é como fala o professor Hélio Couto. As pessoas estão se preparando, estão buscando. Todo mundo é buscador, né? Tá buscando, tá querendo, mas não passa disso. Tá só naquela busca e tá lendo e lendo livros e mais livros e nunca se sente pronto, né? Então isso é autossabotagem. Isso é zona de conforto pura. O que tem que acontecer é a pessoa falar do conhecimento, falar como nós estamos fazendo aqui. Falar do jeito que você dá conta, fazer o que você pode com o que tem na mão. Não é ficar reclamando, nem queixando, Não, nada disso. É começar a fazer. Começa a falar do assunto, começa a divulgar e daí os saltos de consciência vão acontecendo. À medida que você vai estudando, que vai se aprofundando, porque quando você se apaixona pelo negócio, é o nosso caso, nós estamos apaixonados na mecânica quântica e por isso a gente não deixa de estudar, a gente está sempre estudando, está sempre investindo, está sempre se aplicando, se dedicando ao estudo da mecânica quântica. E, por outro lado, você fica tão entusiasmado que você não consegue ficar calado, você vai falando daquilo, você busca a oportunidade para falar e vai falando. E aí os saltos de consciência vão acontecendo, como aconteceu aqui hoje, nesse nosso encontro de hoje. Aconteceu um salto de consciência quando a gente foi capaz de falar das leis de atração e manifestação da mecânica quântica, né? E conseguiu facilitam resultados para que você possa obter resultados melhores com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações, em razão dos seus pensamentos e sentimentos. Mas ainda assim,
nem sempre dá certo, nem sempre funciona. Por que que não funciona? Nós identificamos vários pontos pelos quais isso nem sempre funciona. E aí, mas a gente descobriu que é uma coisa que está no inconsciente, né? São razões que estão no inconsciente. Porque conscientemente, olha só, tem dois pontos aí. Conscientemente, você já sabe do que você deseja, do que você quer, e isso está tudo resolvido. Mas para manifestar essas coisas que você quer, manifestar tudo isso na realidade física das coisas, em outras realidades, depende de alguns fatores. Esses fatores precisam ser identificados. Nós identificamos alguns desses fatores, né? E isso foi um salto quântico. Né? E agora isso a gente deixou tudo isso aqui no grupo, foi tudo passado no grupo aqui, e as pessoas que estiverem interessadas, estiverem apaixonadas na mecânica quântica, vão se dedicar mais. Vão, mas que coisa é essa? Como que é isso? Que negócio de conscientemente você sabe o que é, mas inconscientemente não sabe, e o que precisa de identificar dessas coisas que estão lá no mundo da inconsciência. Eu preciso botar essas coisas para fora, eu preciso entender essas coisas para eu poder obter melhores resultados com estas leis, com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica.